Tá? Deixa eu te falar, você perguntou qual deles? O 61 é 1 sobre seno à quinta vezes cosseno ao cubo. Tá? O que você pode fazer ali? Tá? Eu vou te mostrar um jeito bem ruim que vai te forçar a pensar em outra coisa. Cosseno ao cubo, seno à quinta, né? Tá? O que eu pensei aqui? Solta daquele cosseno ao cubo, solta 1 sobre cosseno ao quadrado no denominador, você vai ficar com um secante ao quadrado ali. E aí força a barra para aparecer uma tangente, tá? Então, o truque aqui, você multiplica em cima e embaixo por cosseno de x, você vai ficar com cosseno à quarta de x, vezes seno à quinta de x dx, tá? Esse é um jeito. O que eu falei agora é o jeito que vai te ajudar a fazer as coisas direito. Quando você faz isso, ficou bom. Ficou bom no sentido de trocar por uma coisa que a gente sabe fazer. Tá? Eu vou escrever a coisa que a gente sabe fazer e todo mundo concorda que a gente vai ficar com muita preguiça de fazer. Tá? Qual que é a mudança de variável que dá gosto aqui? Ó, esse cosseno à quarta eu troco por um polinômio em seno, tá bem? E a derivada do seno está lá no numerador. Então, se você faz u igual a seno de x, quem é du? Cosseno de x dx. Como é que fica aquela integral? Fica a integral de du sobre seno à quinta é u elevado à quinta. Certo? O que é cosseno à quarta? É 1 menos seno ao quadrado, tudo ao quadrado? Então, isso aqui fica 1 menos u ao quadrado, tudo ao quadrado. A gente sabe calcular essa primitiva se precisar? O que é isso? É uma função racional onde todo mundo se fatorou, eventualmente como raízes duplas. Então, o que é isso aqui no frigir dos ovos? É um polinômio de grau 9, né? Tem um u à quinta ali multiplicando um u à quarta. Tá? Então, como é que eu faria frações parciais aqui? O número 0 é uma raiz quíntupla, então ia ficar a sobre u mais b sobre u quadrado mais c sobre a, até alguma coisa sobre u à quinta. Esse cara você vai fatorar como 1 mais u, 1 menos u, cada um deles vai estar ao quadrado. Então, o 1 e o menos 1 são raízes duplas. Então, eu tenho 0 como raiz quíntupla, 1 e menos 1 como raízes duplas. Então, vai ter 5 parcelas para a raiz quíntupla, que é o 0, 2 parcelas para a raiz dupla, 1, e mais 2 parcelas para a raiz dupla, menos 1. Ou seja, dá frações parciais com 9, né? Então, você tem que resolver um sistema 9 por 9 e reticências, tá bom? Mas daria para fazer, né? Você sabe exatamente qual que é o algoritmo para fazer isso. É o melhor jeito? Nesse caso, não. Mas se você faz, você vai com esperança. Tá dando, né? Eu vou conseguir. Só que não é o jeito bom de fazer. O jeito melhor de fazer aqui é tentar escrever essas coisas em termos de secantes e cossecantes e trabalhar numa coisa naquela direção. Tá bem? Então tenta fazer daquele jeito, você vai conseguir e eu tenho certeza que vai ser bem mais rápido do que resolver o sistema 9 por 9 que vai aparecer aqui. Tá bom? Dúvida em, pelo menos, por que isso aqui é muito ruim, nesse caso? Resolve, mas mais ou menos, né? Vamos ver, um outro caso que é de interesse. Vamos pegar o 56. O 56 ele é interessante porque te deixa na dúvida, tá? Você tem que calcular a primitiva de 1 sobre 1 mais x quadrado, raiz de 1 menos x quadrado. Tá? Por que isso aqui te deixa na dúvida? Porque o segundo fator aqui no denominador não é para fazer, obviamente, frações parciais aqui não cabe, né? Tá? Isso aqui não é um polinômio. Tudo bem? Mas o que a gente viu quando tem raiz de 1 menos x quadrado? O que é bom usar? Seno e cosseno. Certo?
Porque raiz, se você chamar o x de seno, esse cara aqui vai ficar bonitinho e vai cancelar com o cara que vem ali de cima. Qual que é a outra opção? Toda vez que você tem 1 mais x quadrado, você podia pensar que o x é tangente, né? Se você faz x igual a tangente, vai ficar o quê? Isso aqui vai virar secante, e aqui em cima vai ter um secante ao quadrado e vai cancelar também. Então você escolhe. Se você chamar x de seno, você elimina esse fator. Se chamar x de tangente, você elimina esse fator. Cada um vai ter seus prós e contras em cada caso. Tá? Eu vou fazer chamando o x de seno de u. Tá? Então, se você fizer x igual a seno de u, tá bom? Quer dizer, ficou claro, é uma coisa que te daria uma dúvida, você pode tentar as duas, né? Não deu muito certo, apaga e começa de novo. Então, se tiver isso, como é que vai ficar a coisa? Vai ficar primitiva de quem? Dx quem é? Cosseno de u du. Aqui eu vou ter 1 mais seno ao quadrado de u. E raiz quadrada de 1 menos x quadrado é quanto? Cosseno. Ou seja, calcular essa primitiva resume-se a calcular essa primitiva aqui, né? Cuidado. Não posso dizer que é arco tangente do seno, porque se eu escrever arco tangente do seno, na hora que eu vou derivar, tem que multiplicar pela derivada do seno que está dentro do arco tangente, né? Então, não é bem isso. Como é que a gente pode pensar nisso aí? Quando tem 1 mais alguma coisa ao quadrado, se não for direto um arco tangente, a gente pode sempre tentar enxergar isso aqui nesse contexto. Tá? Então, como é que eu faço aparecer uma secante ao quadrado ali, ou coisa desse tipo? Chama? Deixa. Mas você podia falar, a gente podia ver o que ia acontecer, né? É tudo aqui, não tem grandes consequências se a gente errar por enquanto, né? Então não tem problema. Mas se você dividir em cima e embaixo por cosseno ao quadrado, como é que vai ficar isso? Você vai ter 1 sobre cosseno ao quadrado, chama secante ao quadrado. E aqui eu vou ter o quê? 1 sobre cosseno ao quadrado chama secante ao quadrado. E seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado chama tangente ao quadrado de 1. É muito ruim isso? Parece, num primeiro momento. Porque você fala, bom, a derivada do cara que está aqui ao quadrado está ali em cima, mas tem esse sujeito atrapalhando, né? Só que esse cara atrapalha muito? Secante ao quadrado? Não, porque eu posso trocar secante ao quadrado e deixar tudo em função de tangente. Certo? Então isso aqui como é que faria? Isso aqui vira secante ao quadrado de u, du. Se eu troco secante ao quadrado por 1 mais tangente, isso aqui fica 1 mais 2 vezes tangente ao quadrado de u. Ficou melhor? Agora ficou bom, por quê? Porque a derivada desse cara aqui tem muito a ver com o que está no numerador. Tá certo? Então, qual que é o jeito bom de fazer uma mudança de variável aqui? Sei lá, chama z. Vamos engolir esse 2 para dentro do quadrado? Então, a gente põe raiz de 2 tangente de u. Porque aí z ao quadrado é exatamente o que está aqui, tá bem? E faz mal isso? É só uma constante multiplicando? Não, né? Na hora do dz, ela pula fora da integral. Quem que é o dz? Raiz de 2, secante ao quadrado de u, du. E aí, portanto, com essa mudança de variável, como é que fica esse sujeito? Secante ao quadrado de u du é o dz sobre raiz de 2. Raiz de 2 sai, fica dz, 1 mais z ao quadrado. Tá bom? Essa a gente sabe. Então, isso dá
1 sobre raiz de 2, arco tangente de z, né? Mais a constante de integração. Vamos voltar lá para a nossa variável original. Não esquecemos dela. Quem é? Oi? Poderia ter feito aqui. Se eu chamo z igual a seno de u, o que acontece? Ia ficar 1 mais z quadrado. Quem que é o dz? Cosseno de u du. Então, ia ter que ter um cuidadinho aqui, né? O que é o dz? Vai ficar vai ficar secante. E não secante ao quadrado, que era o que a gente queria. Então, fica bom, mais ou menos, tá? Porque se você fizesse direto aqui z igual a seno de u, ia sobrar secante de u sobre 1 mais z quadrado. Pode fazer isso direto. Que, na verdade, é o que a gente fez, né? Seno de u virou... Cadê? Tem que tomar um cuidado, né? O z é raiz de 2 tangente de u. Então, quem que é u? Arco seno de x, né? Então, você podia falar z, direto lá no começo, z igual a raiz de 2 da tangente do arco seno de x. Dá para fazer isso direto, mas... Fica meio óbvio fazer essa mudança só depois que você fez cada pedacinho e viu o que ia dar certo, né? Não é muito intuitivo você pegar aqui e falar, chama z de... Quanto tem que ser? Z da raiz de 2 da tangente do arco seno de u. Se você fizer isso na primeira linha, dá certo e cai nisso aqui. Economizaria tempo de eu resolver o exercício aqui e ia contribuir bastante para você achar que essas coisas são completamente inviáveis de se fazer sozinho, né? Então você vai fazendo uma mudança por vez até a hora que você pega o jeito, né? Vamos voltar. Quem que é o z? Raiz de 2, tangente de u. Quem é u? Arco seno de x, né? Mais a constante, tá? Então, o que fica essa primitiva? Metade, desculpa, 1 sobre raiz de 2 do arco tangente de raiz de 2 tangente do arco seno de x. Dá para melhorar isso? Se você quiser, dá muito, né? O que é tangente do arco seno? Lembra que tangente é seno sobre cosseno, então vai ficar... Isso aqui você pode escrever como x sobre raiz de 1 menos x quadrado, se você quiser. Então fica um pouquinho melhor. 1 sobre raiz de 2, arco tangente de raiz de 2, x sobre raiz de 1 menos x2. Daqui para cá, por que é o que é tangente de uma coisa? Tangente de alfa, seno de alfa sobre cosseno de alfa, né? Então vai ser seno disso sobre cosseno disso. Quanto que é o seno do arco seno de x? X. Quanto que é o cosseno do arco seno de x? Aí você lembra que cosseno, raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado. Então, no denominador eu vou estar com cosseno do arco seno de x. Ou seja, raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado do arco seno de x. Seno do arco seno x elevado ao quadrado x quadrado. Tá bom? Já usamos essa coisa uma vez. Na outra expressão que eu dei uma simplificada, a gente usou isso também. Tá? Então, esse aqui era um que você ficaria em dúvida, o que vale mais a pena tratar desse fator ou desse primeiro, eu fiz assim. Você podia tentar chamá-lo ao x de tangente e ver o que dá. Tá bom? Eu vou deixar alguns para vocês fazerem também, que eu acho que é importante. E a gente discute os que vocês não conseguirem fazer nas aulas de exercícios, tá? Se precisar voltar em algum desses também não tem problema nenhum. Deixa eu só fazer uma última técnica de integração, que é uma técnica bônus, que quase nunca a gente usa, mas é aquele último caso, assim, você já está no desespero, não sabe o que fazer, e você não vai decorar essas fórmulas, tá? Mas se precisar um dia no papel, você sabe que tem esse recurso. Então, é uma mudança de variável, meio mágica, sim, mas ela simplifica bastante coisa. A gente chama u de tangente de x sobre 2. Tá? Vamos deduzir algumas fórmulas que deixam isso aqui útil.
E aí você vai ver como é que ela é poderosa em algumas coisas que você não tem a menor ideia do que fazer. Tá? Então, primeiro, vamos tentar escrever o seno em função do arco da tangente do arco metade. Tá? Seno, a gente sabe que é essa fórmula aqui, acho que tudo bem, né? Tudo bem? Seno do arco dobro é 2 vezes seno vezes cosseno, tá? Ok. O que a gente pode fazer? Se você multiplicar em cima e embaixo por cosseno, tá? Olha o que eu estou fazendo. Multipliquei em cima e embaixo por cosseno. Então, eu vou ter um cosseno dividindo aqui e vou ter um cosseno ao quadrado aqui. O que dá isso pra gente? Você vai ter 2 vezes tangente de x sobre 2 vezes secante ao quadrado de x sobre 2. Desculpa, cosseno ao quadrado é 1 sobre secante ao quadrado. Vamos escrever isso assim. Embaixo. Né? Cosseno é 1 sobre secante. Cosseno ao quadrado é 1 sobre secante ao quadrado. Tá bem? O que é secante ao quadrado? 1 mais tangente. Então, eu posso escrever seno de x como sendo 2 vezes tangente de x sobre 2, dividido por 1 mais secante ao quadrado de x sobre 2. Tangente ao quadrado, obrigado. Tá? Então, temos um jeito bem bonito de escrever seno de x, em termos do arco metade da tangente. Dá para fazer a mesma coisa com cosseno de x? Como é que eu posso escrever o cosseno de x em função do arco metade? O que é cosseno de x? O que é cosseno de 2x? Cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Tá? Então, isso aqui eu posso escrever como sendo cosseno ao quadrado de x sobre 2 menos seno ao quadrado de x sobre 2. Tá bem? O que dá para fazer com isso? Eu posso colocar um cosseno ao quadrado em evidência e vou ter aqui 1 menos. Aí vai ficar seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, que chama o quê? Tangente ao quadrado de x sobre 2. Tudo bem? Certo? Isso aqui, esse cosseno eu posso pensar que é uma secante no denominador e, portanto, a gente tem que cosseno é 1 menos tangente ao quadrado de x sobre 2 dividido por 1 mais tangente ao quadrado de x sobre 2. Tá? Então, seno de x é isso e cosseno de x é isso aqui. Tá? Não usamos nada, né? Só a definição das funções trigonométricas. Tá bem? O que dá para fazer? Com isso a gente consegue calcular, vamos ver como é que a gente pode usar isso em alguns exemplos. Vamos pensar assim, qual foi a primitiva mais traumática que a gente viu? Várias, tá certo, quase todas, né? É. Mas acho que a menos natural de todas foi aquela da secante, que a gente multiplicou em cima e embaixo por secante mais tangente. Vamos ver como é que a gente podia fazer ela aqui. O que é secante de x, pela definição? 1 sobre cosseno. E em vista do que a gente tem ali, o que é cosseno de x? Cosseno de x é esse quociente aqui, né? Então, a secante é isso aqui invertido, tá bom? Né? É 1 mais tangente ao quadrado de x sobre 2 dividido por 1 menos. Então, o que é 1 mais tangente ao quadrado de x sobre 2? Vamos escrever assim, né? Secante ao quadrado de x sobre 2 dividido por 1 menos tangente ao quadrado de x sobre 2 dx. Tá? Com a mudança de variável que a gente está se propondo a abordar agora, se você faz u igual a tangente de x sobre 2, o que vira o du? Secante ao quadrado de x sobre 2 dx, tem um meio na frente, né? Mas com meio a gente não sofre, tá bom? Então, o que dá para fazer ali, ó?
O que é secante ao quadrado vezes dx? 2du. Então, essa integral vira 2du sobre 1 menos u ao quadrado. A gente sabe fazer isso? Frações parciais, né? Tá? Então, aqui segue para frente. E aí, quando você calcular, você quebra o polinômio, sabe direitinho quem são os coeficientes, dá para fazer de cabeça nesse caso. E eu vou ter, de novo, uma coisa do tipo um ln de 1 mais u menos um ln de 1 menos u, vezes constantes adequadas. Ou seja, quando eu voltar para a tangente, eu vou ter mais um outro jeito de escrever a primitiva da secante de x, com ln de arco metade da tangente, em função do arco metade da tangente. A gente já tinha visto, em função do ln do módulo de secante mais tangente, tinha ln da raiz quadrada de um módulo de uma coisa com senos, e agora uma coisa com módulo de um quociente de tangentes. Então, você sai de brinde aí 3 identidades trigonométricas malucas, envolvendo secante, tangente e seno. Não precisamos terminar. Um outro exemplo que é um pouco pior, esse a gente já sabia calcular, então isso aqui não precisaria fazer. Mas se você tenta calcular a primitiva de 1 sobre 1 menos cosseno de x mais seno de x dx, quando você olha para isso, dá um certo desânimo, né? Porque não tem nada multiplicando ninguém, a derivada de ninguém está no numerador, fica meio triste. Então, tudo que você tinha vontade de usar, não vai usar. O que sobra? Nossa arma secreta, né? Então, vamos tentar escrever aquele denominador em termos dessas funções, dessas igualdades aqui. Eu vou ter menos cosseno, mais seno e mais 1, né? Será que a gente consegue escrever essa expressão de uma vez? Eu vou ter 1 menos isso aqui, mais isso aqui. Na hora que eu tirar o mínimo, quem que é o denominador? 1 mais tangente ao quadrado, que é o denominador comum desses dois. Então, esse cara vai ficar o denominador do denominador, ele vai para o numerador, né? Então, isso aqui vai para o numerador, eu vou escrever já direto assim, secante ao quadrado de x sobre 2. O que sobra no denominador? A soma vai ser esse cara vezes 1, tá certo? Menos esse numerador aqui, mais esse numerador aqui, tá bem? Então, vai ficar 1 mais tangente ao quadrado de x sobre 2, menos o numerador do cosseno, que é quanto? Menos 1 mais tangente ao quadrado de x sobre 2, mais o numerador do seno, que é 2 tangente de x sobre 2, dx. Tá? O que vira isso aí? Vai ficar secante quadrado x sobre 2 dx, dividido por, esse 1 vai embora, vai ficar 2 tangente ao quadrado, mais 2 tangente de x sobre 2. O que dá muita vontade de fazer? Qual é a mudança de variável agora? É que a gente está estudando. Quem que é o du? Tá bom? Então, isso aqui vai ficar, olha, esse 2 vai estar multiplicando aqui, corta com esses dois. Isso aqui vai virar primitiva de du, u ao quadrado mais u. Sabemos fazer essa? Frações parciais de novo, né? Quais são as raízes? 0 e menos 1, né? Bem, quais são os coeficientes aqui que a gente precisa? Menos 1 e 1, né? Para o numerador dá exatamente 1, é isso aí. E, portanto, a gente calculou bonitinho isso. Menos ln do módulo de u, quem é u? Tangente de x sobre 2,
mais ln do módulo de tangente de x sobre 2 menos 1, mais a constante de integração. Tá? Então, uma integral que era bem ruinzinha, assim. Na verdade, eu não sei fazer essa conta de outro jeito. Tá? Com essa substituição power aqui, você resolve. Então, toda vez que tiver função trigonométrica somando, e você não vê a derivada de ninguém em nenhum lugar, esse é um bom candidato a ser usado. Obviamente, não é uma coisa muito popular assim, então não é todo mundo que ensina, a gente não costuma cobrar primitivas que só possam ser resolvidas através dessa mudança de variável. Você pode usar num exemplo que ninguém esperava que você usasse, não tem problema nenhum. Mas, por exemplo, é difícil uma coisa dessa a gente cobrar numa avaliação, porque não tem nenhum outro jeito, só esse. Que eu saiba, tá? Tudo bem? Então, de técnica de primitivação, de fato, a gente está coberto. Dá para fazer todos os 77 que estão lá na lista, acho que são 77, e eu sugiro fortemente que vocês façam isso. O próximo assunto que a gente vai tratar agora é o que a gente chama de funções dadas por integrais. Eu vou falar um pouquinho do que a gente quer fazer e estabelecer pelo menos um resultado hoje. Tá? A gente já viu um pouquinho isso, na verdade a gente viu isso uma vez e usamos dentro da demonstração do teorema, aquele que garantia que toda função contínua tem primitiva. Eu usei um pouco disso e agora a gente vai ver direitinho, tá? Para efeito de bibliografia, para quem está acompanhando as coisas pelo Guidoriz, isso já está no volume 2. Acho que é o primeiro capítulo do volume 2, tá? Então, se você estiver olhando no livro, não vai achar isso no volume 1, porque está no volume 2. Qual que é a ideia aqui? Se você pegar uma função definida no intervalo fechado, uma função integrável, tá? Para efeitos do que a gente está fazendo, eu vou desenhar uma função contínua que com certeza garante isso, mas não precisaria ser. Tá? Então, você tem aqui uma função, não precisa ser positiva, não precisa nada. Tá? O que é o que a gente vai chamar de área acumulada? Tá? Então, eu podia pensar assim, pega um número x, por exemplo, aqui, eu tenho o direito de calcular essa área, né? O que é essa área aqui? Ela é a integral de a até x de f de t dt, tá? Estou usando a variável t aqui para não confundir com o extremo. O que acontece quando você muda esse x? Quando eu mudo esse x, eu vou ter um novo número, né? Que é a área, para cada valor de x que eu tenho aqui, eu vou ter a área entre a e x. Então, para cada número x, eu produzo um novo número, que é essa área. Então, para cada x tem um número, o que eu tenho? Uma função que depende da variável x. Né? Se você pegar um outro x aqui na frente, o que vai ser? Vai ser toda essa área junto com esse pedaço. Lembrando que, nesse caso, isso aqui é negativo, vai diminuir, né? Ou seja, é uma coisa engraçada. A função cresce, a área acumulada aumenta, nesse ponto ela começa a diminuir, né? Intuitivamente é isso que você percebe? Porque daqui para frente eu vou começar, entre aspas, a somar quantidades negativas. Então, o que quer dizer esse ponto? Até aqui a área acumulada aumentou e depois passou a diminuir. Então, esse ponto, que é um ponto onde a função f' vale zero, nesse caso ela é um ponto de máximo local da função área acumulada. Tá claro? Porque até aqui a área foi aumentando e depois ela passou a diminuir, porque eu passei a somar quantidades negativas na área. E aqui, de novo, o que acontece? Aqui eu estou somando coisas negativas. Quanto mais eu ando com x dentro desse intervalo, ela está diminuindo a área. E depois ela começa a aumentar de novo. Então, antes desse ponto, a área vinha diminuindo e depois desse ponto ela passou a aumentar. Então, o que eu vou ter aqui? Um ponto de
mínimo local da área acumulada. Tá? Então, o que a gente quer fazer é o quê? Se para cada x eu tenho um valor f de x, eu vou querer estudar cálculo para essa função. Quero saber se ela é contínua, se ela é derivável, quando ela é contínua, quando ela é derivável. Posso estudar, como eu falei agora rapidamente, máximos e mínimos dessa função. Tá? E como é que eu faria para encontrar máximos e mínimos dessa função? Se ela estiver no intervalo aberto? O teorema de Fermat diz o quê? Que ponto de máximo e mínimo a derivada vale 0. Então, eu preciso saber derivar para dizer que a derivada é 0. Então, como é que eu derivo uma função dada por uma integral? Como é que eu vejo se ela é contínua? É isso que a gente vai fazer agora. Tá? E para isso a gente primeiro precisa saber calcular a função. E para isso eu vou precisar desse resultadinho aqui, ó.